Olá, eu sou o professor Luiz Guterres, eu sou graduado em Administração de Empresas pela UEMA e também sou graduado em Ciências Sociais pela UFMA. Sou especialista em Gestão de Pessoas e também tenho uma especialização em Docência da Educação Profissional. Dando continuidade às nossas aulas, hoje iremos falar da disciplina Fundamentos da Administração de RH. Eu já dei uma parte introdutória e vou ratificar, vou reforçar o que eu já falei antes. O RH ele vai muito além do departamento pessoal. Muitas pessoas pensam que RH é a mesma coisa do departamento pessoal. Não. O departamento pessoal ele é apenas uma fatia do RH, uma fatia burocrática, que cuida das questões trabalhistas e previdenciárias. E nessa disciplina nós vamos entender que o RH é uma coisa muito mais ampla. Envolve recrutamento, seleção, treinamento, plano de cargos e salário, definição da remuneração e também um departamento pessoal. É só isso que eu quero inicialmente que a gente possa entender, que o departamento pessoal é uma parte integrante do RH. Eu falo isso porque às vezes, em algumas empresas, até de forma errônea isso é colocado. A gente entra lá na empresa, está lá na porta, RH. Mas quando a gente abre o RH é simplesmente só a parte do departamento pessoal, que é exatamente essa parte que nós já estudamos em legislação trabalhista, que vai fazer o cálculo das férias, do 13º, da rescisão de trabalho, vai elaborar o contrato de trabalho, e aí agora a gente vai entender que o RH é muito mais amplo. Então por que eu digo que o RH é muito mais amplo? Lembrando que quando eu falo RH, a gente também pode usar o termo gestão de pessoas. Hoje a maioria dos especialistas, eles optaram pelo termo gestão de pessoas por uma questão de nomenclatura, de suavidade, gerir pessoas, gerir sentimentos. Em disciplinas anteriores já falamos sobre isso, que vai além de ser material, tem a questão do sentimento. E aí, quando eu falo gestão de pessoas ou recursos humanos, é importante que a gente entenda que esse departamento ele vai cuidar do profissional antes mesmo dele entrar na empresa até sua futura saída. Olha o que eu trago, parte da organização que estuda o funcionário antes mesmo da sua entrada na empresa até sua futura saída. Luiz Guterres, me esclarece isso. Cuidar antes de entrar? Como assim? Simples. Quando você olha uma vaga disponível em um jornal, em um site, lá não tem um perfil desejado desse candidato, procura-se um vendedor com ensino médio completo, com disponibilidade para viajar, com curso de informática de Windows, Word, Excel, ou seja, esse funcionário, esse profissional ainda nem entrou na minha empresa, mas eu já tracei o perfil que eu quero, ou seja, já comecei a cuidar antes mesmo dele entrar. E aí ele vai olhar e esse anúncio dessa vaga, vai entregar um currículo, aí vai começar um processo seletivo, vai passar, depois passa por um treinamento, e aí continua na empresa, até a sua saída. A saída é o quê? A rescisão, o desligamento do empregado, que quem já faz? O departamento pessoal. Então eu começo lá pelo recrutamento, que é a divulgação da vaga, e vou terminar aqui no departamento pessoal, que vou fazer o cálculo da rescisão dele. Lembrando a questão da legislação trabalhista, eu vou ver se é com aviso prévio indenizado, se é aviso prévio trabalhado, se é justa causa, se é sem justa causa, se é demissão consensual. Então, legal? Então não vamos esquecer isso. Gestão de pessoas, o RH, cuida desse profissional antes mesmo de entrar na empresa até a sua saída. É um monitoramento contínuo. Eu trago aqui esse esqueminha, que é para poder ilustrar de uma forma bem didática, para vocês poderem entender. O RH é como se fosse um sistema, fosse um todo. E dentro desse todo tem várias partes, que eu vou chamar de subsistemas. Quais são os subsistemas do RH que nós vamos estudar? Recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, plano de cargos e salários, também conhecido como plano de cargos e carreiras, remuneração e departamento pessoal. Ficou claro? O RH é tudo isso aqui, ó. E agora a gente vai estudar parte por parte. Vamos lá? Recrutar. O que é o recrutamento? O recrutamento é responsável pela divulgação da vaga e, posteriormente, o abastecimento para o processo seletivo. Então, eu vou recrutar, eu vou divulgar essa vaga, eu vou propagar essa vaga. Então, é o anúncio lá. E aí, eu vou tentar fazer de uma forma bem sintática, para a gente poder se concentrar aqui em mim. Eu posso divulgar essa vaga de 3 formas. De uma forma interna, externa ou mista. O que é o recrutamento interno? É quando eu divulgo essa vaga dentro da minha empresa e vou excluir quem está de fora. Ou seja, só vai participar quem já é empregado da empresa. Quem não é, está fora.
E aí vem alguma coisa na minha mente enquanto consultor. Professor, se eu vou excluir quem está fora, eu vou ter algumas desvantagens. Primeira desvantagem, o número de opções é reduzida. Eu vou ter 4, 5, 6, então a tendência de errar é maior. É a primeira desvantagem. Uma outra desvantagem, falada pelos especialistas, é que tu vai ter uma ausência do que a gente chama de administração de sangue novo. Por mais que aquela pessoa mude de cargo, mas ele já está acostumado ali na empresa. É provado através de pesquisa que qualquer situação nova te chama a atenção, te motiva a mais. Então, quando eu vou só promover alguém, ele já conhece as rotinas da empresa, já conhece as pessoas, então eu vou perder um pouquinho desse sangue novo. Mas também tem as vantagens. Por outro lado, eu vou contratar alguém que eu já conheço. Então, a tendência de eu errar também diminui. Por mais que ele não tenha esse sangue todo novo, mas eu posso trabalhar nele, lapidar, porque eu já conheço. O processo ele é mais rápido, porque eu não vou precisar atingir 15, 20, 30, 60 pessoas, eu preciso de poucas pessoas. Uma outra desvantagem também nessa questão do recrutamento interno, de que só quem está dentro, pode gerar alguns conflitos entre os funcionários da empresa. Por que pode gerar alguns conflitos entre os funcionários da empresa? Vamos supor que eu vou concorrer com a vaga com a minha amiga aqui, professora de Libras. A gente vai começar a se olhar de forma um pouco diferente, porque a gente está concorrendo à mesma vaga. E aí, se o gestor de RH ele não tiver um talento para gerir essa situação, pode virar um conflito negativo. Porque a gente vai virar um concorrente. Eu quero a vaga, ela também quer a vaga. Então, em algumas empresas, a gente identifica isso. Já no recrutamento externo, é tudo o inverso. Eu vou propagar uma vaga, só que eu vou excluir quem já está dentro da minha empresa. Eu só vou colocar essa vaga para quem está fora. Ou seja, quem está dentro eu elimino. De antemão, eu tenho uma baita desvantagem. Eu vou desvalorizar o empregado que eu já tenho. Porque eu vou dizer para ele, olha, tu não serve. Tu está aqui há 10, 15 anos na minha empresa, mas eu não quero que você seja promovido. Eu vou contratar alguém de fora. Então, de antemão, eu tenho essa desvantagem. Uma outra desvantagem que eu tenho é o custo. É um processo mais caro, porque eu tenho que colocar um anúncio no jornal, na TV, no rádio. Uma outra desvantagem é o tempo. É um processo mais demorado, para eu poder captar essas pessoas. Mas aí tem outras vantagens que são interessantes. Tem algumas vantagens, desculpa, que são interessantes. Por exemplo, a questão do sangue novo. Eu vou ter o sangue novo. Eu vou poder contratar alguém que não conhece a minha empresa, que vai chegar com apetite, com vontade, com determinação, com garra, aquela questão do novo. Então eu tenho essa vantagem. Então o recrutamento interno e externo, se a gente botar numa balança, tem os pós e os contra. Tem um lado positivo e um lado negativo. Lembrando, o recrutamento interno, a divulgação da vaga é interna. Eu só vou valorizar, só vou priorizar quem está dentro. O externo, eu vou valorizar quem está fora, eu vou priorizar quem está fora. E aí eu tenho o terceiro modelo de recrutamento, que é o recrutamento misto, que na minha opinião é o mais interessante para as organizações. O que é o misto? É a união dos dois. Vai participar quem está dentro e quem está fora. Podem buscar fontes, vocês vão ver que em média 80% das empresas preferem o recrutamento misto, exatamente para fazer essa peneira de uma forma mais eficaz. Então, legal. A primeira etapa do processo de recursos humanos, do Departamento de Recursos Humanos, é o recrutamento, é a divulgação da vaga. Ela pode ser interna, externa ou mista. E aí, o que acontece? Quando eu olho essa vaga, eu vejo que eu tenho esse perfil, eu tenho essa competência para concorrer à vaga, eu vou para uma segunda etapa, que é o processo de seleção. Vamos lá. O que é a seleção? Vamos imaginar, acho que todo mundo conhece um pouco de futebol, Seleção Brasileira de Futebol. A seleção não é você pegar o melhor atacante e colocar ele na zaga, pegar o melhor zagueiro e colocar ele no ataque. A seleção tem por objetivo identificar o perfil lá, que exige na vaga, com a competência do candidato. A vaga é de porteiro, a vaga é de assistente administrativo. Então tem que fazer esse alinhamento, esse balanceamento entre o profissional, entre a competência, a formação do profissional lá que está participando da seleção, com o que é exigido na vaga. Isso é o processo seletivo. Olha lá o conceito que eu trago. Escolha do candidato que preencha de maneira mais adequada o perfil do cargo adequado. Professor, eu vi uma vaga lá para nível fundamental, eu tenho nível superior, a vaga já é minha? Não. Talvez você não tenha o perfil que o cargo exige. E aí, nessa questão da seleção, nas empresas privadas, isso é muito flexível. Tem empresa que só recebe teu currículo, tem empresa que faz 2 entrevistas, tem empresa que faz não sei quantos testes, não há um modelo único. Mas normalmente tudo começa pelo currículo. Aí eu quero dar uma dica em relação ao currículo. O currículo hoje tem que ser objetivo, sem erro de português, sem excesso de informações. Muito importante que quando você fizer seu currículo, você coloque os cursos onde você fez e quando você fez.
Em relação às experiências profissionais, a mesma coisa, quando trabalhou e onde trabalhou. Professor, eu ouvi falar que as coisas mais antigas eu tiro. Vamos lá, você fez um curso em 1980 de informática, mas logo em seguida você continuou se qualificando. Você fez um em 2018. Aquele lá atrás você precisa colocar no seu currículo? Não. Então você tem que ter o discernimento de só colocar no seu currículo as informações pertinentes, o que de fato é importante. Questão de foto. Uma vez que a empresa te peça a foto, por favor, uma foto com postura profissional, uma foto recente de postura profissional. Cuidado com o e-mail. Coloque seu e-mail no currículo, mas o e-mail de caráter profissional. Nada aqueles e-mails muito tiozinho, fofinho, bonitinho. Muito cuidado com esses e-mails. Então o currículo hoje, ele é a entrada, porque quando eu olho a vaga, eu entrego o meu currículo. Esse currículo ele tem que ser objetivo, sem erro de português, colocar as informações necessárias de local e data. E aí depois que tu coloca esse currículo, tu pode participar de entrevistas, de dinâmicas de grupos e dos testes. O que é entrevista? Entrevista é aquele joguinho de pergunta e resposta. Entrevista. Olhar entre as vistas, tá? Então a pessoa vai te perguntar e tu vai responder. As entrevistas elas podem ser individuais ou coletivas. O que é entrevista individual? Eu, entrevistador. A coletiva, eu em um grupão. Dica importante para o entrevistador e para o entrevistado. O entrevistador tem que estar calmo. E o entrevistador também. Não adianta o entrevistado estar calmo, o entrevistador mais nervoso ainda. Para o entrevistador, as perguntas que ele tem que fazer são perguntas diretas, objetivas. Do tipo, quanto você quer ganhar? Por que eu devo te contratar? Por que você saiu da última empresa? Me cite defeitos, me cite qualidades. E o entrevistado tem que estar calmo para poder responder de forma objetiva, clara, sem enrolação. Tá? As entrevistas hoje, particularmente na minha visão, quase todos os processos seletivos têm a entrevista. As dinâmicas de grupo. Dinâmica de grupo não é brincadeira, dinâmica de grupo são testes, fica a dica para depois vocês se aprofundarem, são testes de competência. Vamos lá, eu vou aplicar uma dinâmica para testar a competência da agilidade, da rapidez, do trabalho em equipe, da ética. Então hoje tem várias dinâmicas de grupo. O que você tem que entender quando participar dessas dinâmicas é o que o responsável pelo processo está buscando identificar, qual a competência ele está buscando identificar naquela dinâmica de grupo. E os testes? Um teste de matemática, um teste de português, uma redação, um teste de informática. Então, repetindo, na questão da seleção, tudo começa pelo currículo. E aí você pode encontrar entrevistas, individuais ou coletivas, você pode encontrar as dinâmicas de grupo e os testes. Quantas entrevistas, quantos testes, a empresa que vai definir. Agora, o que é interessante a gente entender? Eu tenho que ver a competência que eu quero identificar. Então, se a pessoa vai trabalhar com vendas, eu acredito que seja interessante conhecer números, conhecer matemática. Então eu vou lá e aplico um teste de matemática naquela pessoa, para ver o conhecimento dele de juros, de regra de 3, de porcentagem. Então é muito importante, quem trabalha no RH, busque fazer tanto nas entrevistas perguntas pertinentes e os testes também, para você não perder a oportunidade de realmente identificar o potencial daquele candidato à vaga. E aí, muito interessante, podem ver que é uma sequência, que eu quero que a gente entenda. Eu divulguei a vaga, a pessoa entregou o currículo, eu fiz a seleção para poder realmente escolher a pessoa ideal, o profissional ideal, depois que eu faço entre aspas, porque às vezes não é o ideal, às vezes tu tem 5, 10, 15 dias para fazer essa escolha, às vezes tu erra. Eu mesmo já participei de vários processos seletivos enquanto selecionador, e eu entrego às vezes para o empresário, um profissional, e diz, olha, não era o que eu queria, isso acontece muito, e aí tu vai escolher essa pessoa, só que aí tu vem para uma terceira parte, uma terceira etapa, que é o treinamento. Tu precisa lapidar. Aí eu volto com a história da seleção de futebol. Tu escolheu lá, teoricamente, os melhores para cada posição, só que agora tu vai treinar esses profissionais, Tu vai treinar lá o escanteio, a falta, a jogada ensaiada. E aí é muito importante que você tenha isso em mente, treinamentos. O treinamento, isso eu já falei em aulas anteriores e vou repetir, é muito importante para quem quer realmente atuar na área de RH, entenda isso. Treinamento, ele não é custo. Custo é algo que você gasta e não vai ter o retorno. Treinamento, ele é investimento, é algo que vai e vai voltar. E quando ele volta num valor muito maior. Imagine você contratando uma pessoa de nível médio, querendo promovê-la para um cargo de supervisor, de gerente, e pagando um curso superior para essa pessoa. Você não vai poder exigir mais dela? Vai. Ela não vai te trazer mais resultados? Vai. Então isso é o treinamento. E o treinamento ele tem que ser contínuo, periódico. Professor, eu já ouvi falar que treinamento é pagar curso. Não só pagar curso. Eu gosto sempre de falar que o treinamento pode ser um bate-papo, uma roda de conversa. Agora, claro,
Hoje as empresas pedem certificações, né? Então se puder fazer um curso, ter um certificado, ter um diploma de uma faculdade, claro que isso é mais interessante, mas o importante que a gente entenda que treinar é buscar conhecimento para você colocar em prática. Por quê? Eu tenho duas habilidades que elas são importantes. A habilidade teórica. O que é habilidade teórica? É buscar a teoria, só que se eu não conseguir pegar essa teoria e colocar em prática, de nada adianta. Vamos lá, você vai fazer um curso de administração. Você vai passar 4 anos estudando. Beleza, é um treinamento, você está aprendendo. Mas se você não chegar e colocar isso em prática para ser um bom gerente, um bom administrador, de nada adiantou. Então, esse é o foco do treinamento. E as empresas oferecem palestras, cursos, seminários. E é como eu falei há pouco, o treinamento ele tem que ser periódico. O que é periódico? Constante, de forma planejada. Não aquela coisa jogada. Eu vou fazer agora 6 meses, eu vou fazer daqui a 8 meses, daqui a 1 ano. E outra coisa importante, você que está no RH, você que vai ser empresário, não faça o treinamento simplesmente para fazer média com seus funcionários. Lembre que o treinamento ele é algo que vai te dar resultado e tu precisa acompanhar isso. Se de fato todo o investimento que você fez naquele curso, naquela palestra, naquela graduação que você pagou ao seu funcionário, se realmente valeu a pena. Professor, a palestra que eu vou lá oferecer, pode todo mundo participar? Depende. Lembrando que na tua empresa tu tem vários profissionais e aí tu tem que direcionar esse treinamento para cada profissional. Quem é da limpeza? Quem é gerente? Quem é da vigilância? É claro que alguns temas são pertinentes para quase todo mundo de uma empresa. Exemplo, relações humanas. É importante que todo mundo saiba isso. Mas existem outros que são mais específicos. Tá? Então é muito importante que você direcione. E não se preocupe simplesmente só em fazer média. Eu vou oferecer um curso, uma graduação para poder fazer marketing. Não. É importante que você realmente acompanhe. Então, recruto, seleciono e treino. Olha como o RH ele é completo. Nas nossas outras aulas a gente vai entender, usou o subsistema, mas eu já comecei aqui a tirar essa ideia da sua mente, que está aí me assistindo agora, de que o RH não é só o departamento pessoal. O RH ele é muito importante. A gente pensa que é fácil por causa da teoria, mas na prática não é. Cuidar de pessoas é difícil, trabalhar com pessoas é difícil, e você fazer esse acompanhamento contínuo é muito complicado, mas eu garanto para vocês, profissionais motivados, profissionais bem relacionados, profissionais bem selecionados, bem recrutados e bem treinados, eles vão fazer toda a diferença para uma organização. Ficou claro? E aí, mais uma vez, eu quero solicitar para todos vocês, vamos ficar em casa, vamos buscar esse conhecimento, vamos assistir as nossas aulas, eu tenho certeza que elas estão sendo muito proveitosas, e aí tem tudo a ver. Treinamento é a busca do conhecimento, e o conhecimento certamente é o caminho para o sucesso. Meu muito obrigado. Olá, eu sou o professor Luiz Guterres, graduado em Administração de Empresas, graduado em Ciências Sociais, especialista em Gestão de Pessoas e também sou especialista em Docência da Educação Profissional. Vamos dar continuidade à nossa disciplina Fundamentos da Administração de RH. Lembrando que eu estou falando dos subsistemas do RH. O RH ele é um sistema e dentro desse sistema tem vários subsistemas. Recrutamento, seleção, treinamento, plano de cargos e salários ou plano de cargos e carreiras, remuneração e o departamento pessoal. Já deixei bem claro que o departamento pessoal é apenas uma fatia do RH, que o RH é algo muito mais amplo. Vamos dar continuidade? Vamos falar agora um pouquinho do plano de cargos e salários. Lembrando que eu estou falando da realidade das empresas privadas. Hoje, a maioria das empresas públicas, praticamente de 80% a 90%, já existe isso. Mas existe por causa de leis, de obrigatoriedade. E o que é esse plano? Sou eu trabalhar numa empresa e saber que eu vou poder aumentar o meu salário, por exemplo, sem mudar de cargo. Só eu poder mudar de cargo com uma frequência. E aí o que as empresas elas fazem? Elas estabelecem critérios. Titulação, tempo de serviço, produtividade. Vou dar um exemplo. Então eu entrei numa empresa, 5 anos depois meu salário vai aumentar. Eu posso até continuar com o mesmo cargo, mas vou ter um outro salário. Eu entrei numa empresa onde a exigência lá na seleção era da graduação. Mas aí eu fiz uma especialização, eu fiz algo um pouco além, um pouco a mais. E aí o que acontece? Meu salário pode aumentar. Necessariamente eu quero que a gente entenda que no plano de cargos e salários ou no plano de cargos e carreiras, que eu vou ilustrar daqui a pouco nos próximos slides, não necessariamente você precisa mudar de cargo, mas o objetivo é que você pelo menos mude o salário.
E essa estratégia do plano de cargos e salários, o plano de cargos e carreiras, ela é importantíssima para reter os bons profissionais. Porque o que acontece? Imagine comigo, você está numa empresa há 10, 15 anos, bastante tempo, com determinado salário. Aí entra um colega seu, ganhando a mesma coisa, não te desmotiva um pouco? Um outro exemplo, você está lá numa empresa, você se graduou, se especializou, fez diversos cursos, se qualificou de uma forma geral, e o seu colega de trabalho não buscou isso, e vocês têm o mesmo salário. Isso não gera uma desmotivação? Gera. Então, o plano de cargos e salário já é provado através de estudo que ele tem esse objetivo de reter esses talentos, de manter. Então, ele é considerado como subsistema de manutenção desses talentos, né, que é para você não perder. Porque eu fico imaginando assim, ano que vem meu salário aumenta. Se eu fizer não sei quantas horas de curso de capacitação, meu salário aumenta. Isso me motiva. Por mais que não mude o cargo. Agora, claro, né, se eu puder mudar o cargo e aumentar o salário, melhor ainda. Mas nem sempre a empresa consegue fazer isso. A gente vai entender, porque às vezes é necessário alguém sair, a empresa aumentar, crescer, criar novos cargos. Às vezes a empresa não tem a situação financeira desejada para poder fazer isso. Mas só o fato de aumentar o teu salário já ajuda um pouco. Agora, detalhe, não pensem vocês que são aumentos extraordinários. São aumentos, eu vou usar o termo simbólicos, mas que se for frequentes, eles vão fazer uma diferença. Em um determinado período, vocês vão sentir a diferença. Então, olha lá. O que é o plano de cargos e salário? Tem como objetivo principal o aumento salarial. O objetivo principal é esse, é aumentar o salário, adaptando com o crescimento profissional. Então, eu aumento meu salário e melhoro profissionalmente. A empresa vai começar a melhorar de outros olhos. Olha, eu não sou mais o professor nível 1, eu sou professor agora nível 2, nível 3, nível 4, eu evoluí dentro da empresa. Eu continuo com o cargo de professor, mas eu sou um professor de um nível um pouco maior do que os outros. O plano é fundamentado em itens avaliativos para que ocorra uma futura promoção. Que itens são esses? Tempo de serviço, avaliação. Você não vai criar itens subjetivos, são itens objetivos que possa mensurar. Então você se formou, você se especializou, você fez determinado curso, você tem 10 anos de casa, 5 anos de casa, ou seja, são itens mensuráveis, né, que tem como você ali provar. Então as empresas hoje elas estão usando muito isso. E é interessante. Professor, eu não vejo tanto nas empresas privadas. Já foi pior. Esse cenário está melhorando um pouco. Agora, claro, tudo depende de uma questão financeira também. Não há uma lei que obrigue hoje as empresas privadas a executar isso, a que isso seja feito. Aí eu quero que a gente entenda. A promoção, né? Quando eu estou falando promoção no sentido não de divulgar, mas promoção mesmo no sentido de promover, de fazer a pessoa evoluir dentro da empresa, mexer no organograma da empresa. Lembrando que quando eu falo em organograma da empresa, a empresa ela tem 3 níveis, o nível operacional, o nível tático e o nível estratégico. O nível operacional, como o nome já diz, é quem vai operacionalizar, quem vai executar. A maioria da empresa ela se encontra nesse nível operacional. O nível tático normalmente são os gerentes, é o nível intermediário. E eu tenho o nível estratégico, que é o do topo, que são os mandatários, os diretores. Então, muitas das vezes, esse plano de cargo e salário ele vai te ajudar também a passar de níveis. Então, hoje eu posso estar no nível operacional, lembrando que o professor faz parte do nível operacional, mas quem sabe amanhã eu não posso ser um gerente, ir para o nível tático, e depois ser um diretor, ir para o nível estratégico. Então, o plano também lhe ajuda nesse sentido. Só que eu faço um pequeno organograma, só para a gente poder entender o que é a movimentação horizontal. Então, aqui eu tenho 3 técnicos, o técnico 1, o técnico 2 e o técnico 3. Por que eu chamo de movimento horizontal? Porque ele não é vertical, ele vai ficar na mesma linha. Só que aí, os salários são diferentes. Eu vou continuar sendo técnico. Só que eu não vou ser mais um técnico qualquer, eu vou ser um técnico de um nível maior. É tipo na polícia, acho que muitos já ouviram falar, 1º sargento, 2º sargento e 3º sargento. São sargentos, mas com níveis diferentes e com salários diferentes. E aí o que acontece? Em algum momento, depois que eu completar esse ciclo, eu posso ser um gerente. E aí é até legal porque tu fundamenta critérios e não deixa as questões subjetivas. Então eu só vou poder ser gerente se eu passar por essas etapas de técnico. O cara que está ali atrás de mim, ele não pode ser gerente ainda porque ele está atrás. Ele vai ter que cumprir as etapas. Professor, mas se eu nunca for gerente, mas pelo menos o salário vai aumentar. E aí foi o que eu falei. Tu consegue ser técnico porque não precisa alguém sair para te ser técnico. Tu pode ser um técnico 3 junto com outro colega teu. Mas agora gerente não. Gerente só vai ter aquela uma vaga, 2 vagas, dependendo do porte da empresa. E aí tu vai ter que esperar alguém sair, alguém ser demitido, ou a empresa aumentar de tamanho e criar novos cargos. Então isso aqui é horizontal. E aí, pela lógica, né, eu também tenho vertical, né?
E aí muita gente confunde, né? Horizontal e vertical. A ideia de vertical vem, por exemplo, de se vestir, né? Vertical, né? Então é assim. E aí eu ilustro isso aqui para vocês. O que seria o vertical? Eu tenho auxiliar, técnico e gerente. Eu já não tenho mais aquelas subdivisões de técnico 1, 2, 3. Eu já vou de auxiliar direto para técnico, direto para gerente. Mas o que, que vai acontecer nesse caso bem aqui? No momento que muda meu cargo, muda meu salário. No outro, praticamente eu ficava com o mesmo cargo. Era só uma questão de nomenclatura interna, mas a minha carteira era naquele cargo ali. Só que aqui eu mudo. Aí envolve até as questões trabalhistas, porque eu não vou ser mais auxiliar, agora eu vou ser técnico. Depois eu vou ser gerente. Claro que esse movimento bem aqui ele é mais complexo, ele é mais difícil. Hoje a maioria das empresas elas estão adotando isso. O plano de cargo e salário e buscando a questão horizontal, que fica mais fácil de você contemplar o empregado na questão da remuneração. Beleza? E aí eu trago algumas observações que elas são importantes e que vão influenciar diretamente nessa questão do plano de cargos e salário. Vamos lá. Dependendo do porte da organização, poderá ocorrer apenas o aumento salarial. Isso já deixei bem claro. Nem toda empresa consegue criar cargos. Então só aumenta o salário e o empregado já se sente um pouco satisfeito por ter pelo menos o salário acrescido. E aí, duas coisas que acontecem muito dentro das empresas. Primeiro, rodízio de pessoal. O que é o rodízio de pessoal? Mudança de cargos dentro do organograma da empresa. Então hoje eu tenho um professor que foi supervisor, o supervisor que virou gerente, já abriu a vaga de supervisor, o professor já vai ser supervisor, então você tem esse ciclo. Não confunda rodízio com rotatividade pessoal. O rodízio é só a movimentação dentro do organograma. Já a rotatividade ou turnover, que é um outro nome conhecido, é o entra e sai. É a relação de admissões e demissões. Esse movimento, demitiu, agora se eu demitir, eu tenho que contratar alguém. Mas dependendo de quem eu demitir, eu posso até aproveitar alguém que já está na minha empresa. Então, o Guterres já está ali, ele contemplou ali aquele ciclo horizontal e abriu uma vaga de alguém que foi demitido. Guterres, você vai assumir a vaga. Você tem os pré-requisitos, que o cargo existe, então a vaga é sua. Isso é importante porque você padroniza, você fica uma coisa mais limpa, mais clara, mais visível. Não fica aquela história que acontece em muitas empresas. Por que fulano foi promovido e eu não fui? Será que são alguns motivos específicos que a gente não consegue entender? Então, quando você cria o plano de cargo e salário e deixa isso claro na sua empresa, para os seus funcionários, vai ficar até um processo, vou usar o termo, até mais ético, mais justo, e vai evitar alguns disse e me disse. Então ficou claro essa questão do turnover? Gente, hoje as empresas elas têm um desafio muito grande para diminuir essa questão do turnover. Não é interessante para a empresa. Quanto mais pessoas saírem da empresa, é ruim para a empresa. As empresas elas têm uma coisa chamada ausentismo ou absenteísmo. O que é ausentismo ou absenteísmo? É o excesso de faltas dos empregados. É isso hoje que está levando o número de demissões. Então o empregado ele falta muito, ele se ausenta muito. Lembrando, ou ausentismo ou absenteísmo. Então esse faltar muito, mesmo que ele justifique, vocês sabem que pela lei pode justificar faltas. Existem várias situações. Atestado médico, a questão da justiça, falecimento, casamento, tem várias situações que justificam a falta. Mas mesmo justificando, as empresas elas estão brigando com isso. Por quê? Porque o empregado faltou, ele se ausentou, ele deixou de produzir. E aí isso impacta direto nesse aumento de demissões. Por mais que você contrate outras pessoas, mas você leva tempo para treinar, para mostrar a empresa para a pessoa se adaptar. Então as empresas estão buscando muito esse desafio de reduzir o ausentismo, também conhecido como absenteísmo. E aí vem uma outra parte do RH, que é a remuneração. E aí eu trago aquelas cédulas ali bonitas, que todo mundo gosta de ver. O nosso amigo aqui, cinegrafista, já me mostrou aí 3 de 100. Inclusive eu não botei a de 200, eu nunca olhei uma de 200, eu espero que a maioria tenha olhado. O que é a remuneração, gente? A remuneração, de uma forma bem simples, a remuneração é o salário base, mais os benefícios, menos os descontos. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, os benefícios, eles podem vir de várias formas. Eles podem vir em forma de dinheiro ou não. Um exemplo, um plano de saúde é um benefício. Às vezes tu não recebe o dinheiro para pagar o plano já é pago pela empresa. Um ticket de alimentação, um plano odontológico, então os benefícios podem ser diretos ou indiretos. Direto em forma de dinheiro, o indireto não. E outra coisa também, os benefícios podem ser obrigatórios ou facultativos. O que são os benefícios obrigatórios? Aquele que a empresa é obrigada a pagar. Os facultativos ou opcionais, como o próprio nome já diz, a empresa só paga se quiser. E aí qual é o grande desafio do RH? É tentar oferecer benefícios
opcionais, aquele que a empresa não obriga, que a lei não obriga, desculpa, mas que a empresa quer ofertar. Isso motiva o empregado. Então vamos lá, vamos ofertar um ticket de alimentação, um plano de saúde, um ticket de cultura. Isso tudo vai ajudar. Então a remuneração, quando eu falo, meus amigos, não é só o salário, são esses benefícios. E não é só o benefício do dinheiro que vai cair na tua conta, mas é esse plano de saúde, esse ticket de alimentação. Já imaginou, você que está me assistindo, trabalhar numa empresa que te paga um bom plano de saúde? Não é interessante? Imagine você receber um bom ticket de alimentação. Não é interessante? Então tem vários benefícios que agregam valores na remuneração do empregado. E aí o RH ele tem que fazer esse estudo. Agora, claro, para ele poder oferecer esses benefícios, a empresa tem que ter uma estrutura financeira. Não adianta querer oferecer um benefício, não pagar, gerar frustração dos empregados, gerar processo na empresa. Então é necessário que o RH ele converse com o financeiro, veja a questão realmente financeira, se há como pagar. Mas a questão da remuneração, eu quero que a gente entenda isso, né? Tem os e os descontos, professor, que está ali escrito ali? É o desconto do INSS, é o desconto do imposto de renda. Por exemplo, você está lá uma vaga de emprego. Salário, R$2.000. Vai cair os R$2.000 na sua conta? Não, porque tu vai pegar esses 2.000, tu vai tirar o INSS. No caso de 2.000, tu não tem um imposto de renda. Mas vamos lá, tu tem um salário lá de R$4.000. Nossa, vai cair 4.000 na minha conta? Não. Tu vai tirar o INSS e vai tirar o imposto de renda. Tá certo? Então, isso é remuneração, é o salário e menos os descontos. Professor, que benefícios seriam? Aí tem alguns benefícios, tem empresa que paga insalubridade, tem empresa que paga hora extra, tem empresa que paga periculosidade, isso aí já seria um benefício. E aí o que eu ia fazer? Eu ia pegar o salário, ia somar os benefícios e ia tirar o desconto. Ou seja, essa é a equaçãozinha bem aqui. Né? Isso aí vai variar. Exemplo, a maioria das pessoas não recebe muitos benefícios. A maioria das pessoas recebem o salário e os descontos que são obrigatórios. E INSS e imposto de renda eles são obrigatórios. Imposto de renda nem todo mundo tem um desconto. Existe uma tabelinha que vocês podem pesquisar na internet, mas o INSS, todo mundo tem um desconto do INSS. Então ficou claro? Professor, eu vi uma vez falando aqui que quanto mais se ganha, mais desconto se tem. Sim, porque o INSS o desconto é alto, o imposto de renda o desconto é alto. E se a empresa não te pagar benefício, de fato, tu vai ter muito desconto. Aí tua remuneração final vai lá para baixo. Aí o desafio da empresa é colocar esses benefícios que eu falei há pouco para vocês de indiretos, né? Ofertar um plano de saúde, um ticket de alimentação, eu tenho certeza que isso vai motivar o empregado. Então ficou clara a questão da remuneração? E aí, vem o que eu venho alertando desde o início, chamando a atenção desde o início, que é o departamento pessoal. Departamento pessoal diferente de RH. Departamento pessoal, uma fatia do RH. Aquela parte ali, como vê a imagenzinha, aquela coisa mais burocrática. Eu passei na seleção de emprego, me pediram um checklist de documentos, identidades, as xerox, identidade, CPF, comprovante de escolaridade, para onde eu vou levar esses documentos? Departamento pessoal. Luiz Guterres, eu senti que teve um problema no meu ponto, um desconto que não era para ter, uma foto que colocaram, ou um atestado que não lançaram. Quem que vai resolver isso? O departamento pessoal. Professor, eu fui lá na Previdência e vi que não estavam repassando os valores da Previdência que são descontados no meu salário. Quem que resolve isso? Departamento pessoal. E aí eu vou puxar algo que nós já tivemos de reforma trabalhista, que a gente falou sobre legislação trabalhista, com foco na reforma trabalhista, que ela é recente. Quem trabalha no departamento pessoal precisa entender da CLT. Se não entender das leis, não adianta. Eu ministro muitos cursos de cálculos de departamento pessoal. O cálculo ele é matemático. O cálculo em si ele não é tão difícil. O complicado é você entender a lei. Eu costumo falar que os cálculos eles são derivados da lei. Por exemplo, cálculo de férias. Salário mais 1/3. Eu vou pegar o salário, dividir meu salário por 3 e vou somar. Depois eu tiro o INSS e o imposto de renda. Então, esses são cálculos matemáticos. Eu costumo dizer que quem entende matemática não esquece nunca mais, porque é uma sequência. Agora eu tenho que entender a lei. 13º salário, professor, o que fala a lei sobre o 13º salário? O 13º salário ele é pago em 2 parcelas, onde a primeira parcela normalmente não tem desconto de nada, e aí a segunda vem os descontos do INSS ou do imposto de renda. Só lembrando que nem todo mundo paga imposto de renda. Professor, o que é insalubridade? O senhor acabou de falar. Insalubridade é risco à saúde. Professor, o que é periculosidade? O senhor acabou de falar. É risco à vida.
Professor, alguma diferença? Sim, quando você recebe insalubridade, a base do cálculo é o salário mínimo. A insalubridade, dependendo do nível, dependendo do grau, ela é 10, 20 ou 40%. A periculosidade já não é mais em cima do salário mínimo, é em cima do teu salário. Ah, eu estou entendendo. Professor, então se eu ganho 3 mil e tenho direito à insalubridade, eles não vão fazer a margem de cálculo em cima dos 3 mil, eles vão fazer em cima do salário mínimo, que hoje é 1.100. Perfeito. Agora, se eu recebo periculosidade, eles vão tirar 30% do meu salário, não é isso? Perfeito. Então, toda hora extra, que é de 50% ou de 100% em cima da hora normal. Professor, me tira uma dúvida, como é que eu faço para saber o valor da minha hora normal? Eu pego meu salário e divido por 220. Quando eu pego meu salário e divido por 220, eu descobri o valor da hora normal. Para me saber quanto é a hora extra de 50%, eu pego a hora normal e acrescento 50%. Mas a hora extra também pode ser de 100%, quando é feriados e domingos. Né? Então, são N cálculos que o departamento pessoal vai fazer. Por mais que se tenha hoje os programas, né, o avanço tecnológico, mas quem trabalha lá não conseguir entender esses cálculos, não conseguir entender as leis, vai errar. E sem falar que as empresas elas têm prazos. Né? Tem um prazo para o recolhimento do INSS, tem um prazo para o FGTS. Vamos lá, FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Muita gente pensa que o FGTS é descontado do salário do empregado, não é. FGTS é feita uma margem de cálculo de 8%, aí lançado numa conta na Caixa Econômica. Lembrando que no caso do profissional chamado aprendiz, essa porcentagem não é de 8%, é de 2%, mas não é nada descontado. Muita gente pensa, o que desconta é INSS. FGTS não se desconta, é feita uma margem de cálculo, onde todo mês, até o dia 7 do mês seguinte que você tem que receber salário, tem que estar nessa conta na Caixa Econômica. Hoje tem um aplicativozinho do FGTS que você consulta. Recentemente o governo federal criou o FGTS emergencial, o FGTS aniversário. Então tudo isso o departamento pessoal ele precisa entender. E mais do que nunca agora nesse período de pandemia, quem trabalha nessa parte do departamento pessoal teve que acompanhar as mudanças, suspensão de contrato de trabalho, trabalho home office. Então quem trabalha no departamento pessoal são muitas atividades. De fato não é simples. Agora só vai conseguir ter eficácia se entender a legislação para desenvolver os cálculos. Então para a gente poder finalizar, o RH é recrutamento, seleção, treinamento, plano de cargos e salários, remuneração e departamento pessoal. E aí, mais do que nunca, vamos ficar em casa. Sinto agora, mais do que nunca, com a aceleração da vacina, vai melhorar bastante. Em breve estaremos juntos novamente. Meu muito obrigado.